Lucas, capítulo de número 20. E os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso de número 9. Hoje nós vamos aprender sobre uma parábola do Senhor, a parábola chamada a parábola dos lavradores maus. Lucas, capítulo 20, a partir do verso de número 9 até o verso 18. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus em Lucas 20, a partir do verso 9, e a palavra de Deus nos diz assim: A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram e, depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, mas também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-o para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Esta é a palavra do Senhor. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre o Evangelho de Lucas. Nós temos uma série sobre o ministério de Jesus e hoje é a 52ª mensagem sobre esse tema, o ministério de Jesus. Lucas é o autor bíblico, é o narrador da maior parte das parábolas de Jesus. Há parábolas nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas Lucas é o que narra o maior número delas. Pois bem, essa parábola, a parábola dos lavradores maus, ela está registrada pelos 3 evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e, lógico, Lucas. Queremos aprender com essa parábola, irmãos, algumas lições muito pertinentes ao dia de hoje, muito importantes e que devem servir para nós, não apenas de alerta, mas de conforto e consolo também. O contexto do texto, irmãos, faz parte da mesma história que nós aprendemos na semana passada. O Senhor Jesus Cristo está fazendo um grande lamento sobre a cidade de Jerusalém. Vimos isso na semana passada, porque Jesus amava aquela cidade e aqueles habitantes haviam desprezado o Senhor que por ela viria a morrer, não somente por aqueles habitantes de Jerusalém, mas por toda a humanidade. Pois bem, em ato sequente, o Senhor Jesus narra essa história. E essa parábola diz que um senhor tinha uma propriedade e ele pegou aquela propriedade e deu para alguns lavradores cuidarem daquele terreno. E ele se ausentou por um longo tempo. Depois de um bom tempo, ele manda um mensageiro
para pegar alguma coisa daquela vinha. A vinha produz uvas. Uvas são coisas boas, saudáveis, boas e doces. Pois bem, quando aquele mensageiro chegou, aqueles lavradores não gostaram. E nos diz o texto aqui no verso de número 10, que eles o espancaram e os despediram de mãos vazias. Veio um segundo. A mesma coisa aconteceu, nos diz o verso de número 11. Só que este primeiro foi espancado, levou uma grande surra. Pois bem, voltou também de mãos vazias. O verso 12 nos diz que ele mandou um terceiro. E esse terceiro também foi ferido e foi expulso de suas terras. Então o dono da vinha disse: o que eu posso fazer agora? Vou enviar o meu filho, de repente eles vão respeitar. Envia o filho. Mas quando o filho chega àquelas terras, aqueles homens dizem: olha, vamos matá-lo, porque aí essa propriedade será nossa, ninguém mais vai nos incomodar. E eles então o fazem. Nos diz o texto que eles o mataram. A história prossegue, nos diz o verso de número 16, que agora o Senhor vai agir de uma outra maneira. Nos diz o verso 16 que ele virá e vai exterminar os exterminadores. Ele vai cuidar disso. Os judeus, ao ouvirem essa palavra, entendem que essa palavra é para eles. E eles dizem assim: tomara que isso jamais aconteça. E Jesus conclui dizendo: olha, haverá um juízo muito sério. É o final da história nos versos 17 e 18. Jesus Cristo diz: a pedra rejeitada, aquela pedra veio a ser a pedra principal. E quem nela cair vai ser despedaçado, vai ser quebrantado. Mas aquele sobre quem ela cair, esse não vai ter salvação. Esse será destruído. Irmãos, é uma história trágica, mas ela traz consigo algumas lições grandiosas, e são essas lições que nós queremos retirar para a nossa reflexão na noite de hoje. A primeira mensagem que nós aprendemos, a primeira lição que nós aprendemos com esse texto, irmãos, é que o Senhor da seara, o dono da vinha, o dono das terras, é um homem paciente e muito benevolente. Volte o seu olhar para os versos 10, 11, 12 e 14. Ele é o dono da terra. O verso de número 10 nos diz que ele plantou uma vinha. A terra é dele, o esforço é dele, a ideia é dele, a vinha é dele. E ele contratou homens, nos diz ainda o verso de número 9, ele arrendou. Arrendar não é doar. Arrendar não é fazer uma doação, mas arrendar é permitir que outros trabalhem ali. Eles têm permissão para trabalhar. Então aqueles homens podem primeiro ter um trabalho e podem sim usufruir dos frutos daquele trabalho. Eles podem se sustentar. O dono da vinha é um homem bom. É um homem benevolente que pensa nos outros, que dá trabalho para os outros. E ele é paciente porque quando ele manda mensageiros, 3 mensageiros, e depois manda o filho por último, ele está dando oportunidades para aqueles homens se arrependerem. Mas os 3 primeiros mensageiros, eles são esbofeteados, eles sofrem violência física, psíquica e são expulsos de mãos vazias. Interessante é que, mesmo após o primeiro ter sofrido, o Senhor manda um segundo. Deus é um Deus paciente. Deus é um Deus bondoso. Acontece o mesmo com o segundo, ele envia um terceiro. Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus paciente. Depois do terceiro, ele envia o seu próprio filho, acreditando na bondade humana, acreditando que o homem vai ceder. Mas acontece pior ao filho do que aos demais mensageiros.
O nosso Deus, irmãos, é um Deus paciente. O nosso Deus, irmãos, é um Deus benevolente. Trazendo isso para os dias de hoje, quem são esses 3 primeiros mensageiros? Esses 3 primeiros mensageiros aqui, irmãos, ilustram todos os servos que Deus enviou para o mundo. Todos aqueles que Ele levantou, todos os profetas, todos os mensageiros, todos os missionários, todos os servos para cuidar da vinha, para observar o andamento do trabalho na vinha. Entretanto, todos estes, irmãos, sofreram, mas após todos eles virem, Deus enviou o seu próprio Filho, e nos diz o texto, o Filho amado. E o Filho amado fez uma obra. Entretanto, aquela obra não foi bem vista. Aqueles homens, então, o mataram. A primeira lição que nós aprendemos é que essa história ilustra a bondade e a grande paciência do Senhor para com o ser humano. Uma segunda lição que nós aprendemos dentro desse texto, irmãos, sobre a parábola dos lavradores maus, é que, a despeito do amor e da benevolência e paciência de Deus, o homem insiste no seu senso de justiça próprio. O homem quer fazer prevalecer o seu senso de justiça. Os versos mesmos, irmãos, 10, 11, 12, 13 e 14 nos informam nisto. Os versos de 10 a 14 nos fala dos mensageiros, 3 servos e um quarto, o próprio filho. O que aqueles lavradores fazem? Eles não dão ouvidos aos enviados, eles não dão ouvidos ao filho, eles decidem o que fazer com cada um deles. Eles se esqueceram que ali eles são servos. Eles se esqueceram que ali eles estão trabalhando. Eles sequer deram ouvidos aos servos daquele Senhor e ao Filho do Senhor. Eles se reuniram e eles disseram: olha, a melhor coisa que devemos fazer aqui é espancar e expulsar. Nós vamos dizer ao Senhor: o Senhor não tem vez aqui. O Senhor pode mandar quem o Senhor quiser enviar. Nós aqui dominamos. Eles passaram a agir como se fossem os proprietários daquele lugar. O senso de justiça deles estava em discordância, estava totalmente divorciado do senso de justiça do Senhor da Seara. O Senhor não estava exigindo nada demais. O verso de número 10 nos fala que Ele enviou servos para dar frutos da vide. Não era nada demais. Aqueles homens não iriam deixar de ter o seu sustento. Eles não seriam subtraídos em nada do que lhes pertencia, porque tudo pertencia ao Senhor da seara, ao dono da vinha. Mas aqueles homens não querem saber do Senhor do campo. Eles não querem saber dos servos que são enviados. Eles não querem saber do Filho que veio para ser honrado. Eles decidem entre si um senso de justiça próprio. Isso denota a dureza do meu coração, a dureza do nosso coração. Por vezes, irmãos, nós fazemos aquilo que nós julgamos ser certo. E o nosso senso de justiça pode estar totalmente separado do senso de justiça do amor de Deus. Nós passamos a agir de acordo com os nossos achismos, com o nosso senso tacanho, limitado, pecaminoso, pequeno, egoísta, e começamos a achar que porque somos do mesmo parecer, estamos agindo corretamente. O senso de justiça própria é algo tremendamente equivocado, porque o nosso senso de certo e errado, de justiça e injustiça, muitas vezes não é o mesmo senso que emana do trono de Deus.
Uma terceira lição que nós aprendemos nessa parábola, a primeira é a demonstração da paciência e da bondade do Senhor para conosco. A segunda lição, um senso de justiça perigoso que o homem desenvolve. Mas há uma terceira lição, e com ela nós queremos encerrar a nossa mensagem hoje, é que essa parábola, o Senhor Jesus Cristo está nos alertando sobre um julgamento que se avizinha, um julgamento que virá, e ele virá de maneira implacável e definitiva. Volte o seu olhar para os versos 17 e 18. Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que Jesus Cristo está dizendo é: hoje ainda dá tempo de mudar esse quadro aí na vinha. Hoje ainda dá tempo de mudar essa situação. Ainda dá tempo de acolher os servos. Ainda é tempo de receber o filho. Porque haverá um dia em que isso não mais será possível. É um prenúncio, irmãos, do dia do julgamento final. É um prenúncio do dia do juízo final, e Jesus está dizendo: vocês estão vivendo o dia a dia como se não tivessem que prestar contas. Pois bem, todos nós prestaremos contas. Irmãos, existe muita gente que acha assim: olha, eu não estarei vivo mesmo no dia do juízo final, então o dia do juízo final para mim não existirá. Isso é um grande erro. Independentemente de estarmos vivos ou não, quando da volta de Jesus, isso não anula o fato de que todos nós prestaremos contas das nossas atitudes diante do Senhor no dia do juízo final. Irmãos, no dia do juízo final, no dia do grande tribunal de Cristo, todos os seres humanos, desde Adão, o primeiro ser humano criado, até o último homem vivo na face da terra, todos seremos julgados. Eu serei julgado. Você também será julgado. E Jesus está dizendo: vocês que são servos, vocês que estão trabalhando na vinha, vocês estão agindo como se não tivessem que prestar contas. Aparentemente tudo que vocês fizerem procede. Aparentemente vocês venceram ao baterem nos servos e expulsarem-nos de mãos vazias. Aparentemente vocês venceram matando o filho, o herdeiro. Mas não, vocês não estão vencendo, vocês estão acumulando pecados. E esses pecados todos precisam ser perdoados. Porque no dia do juízo final não haverá dia de quebrantamento, não será dia de quebrantamento. Por isso ele diz no final do verso 18: aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Nas construções antigas, irmãos, havia uma pedra que eles chamavam de pedra principal. Era a pedra base, alicerçal. Ela é quem dava o prumo das edificações. Era chamada de pedra angular, que dava o ângulo, o prumo. Um construtor que não aferisse o prumo fazia uma casa torta. Um construtor que negligenciasse essa pedra, achando que ele teria condições suficientes, pelo seu próprio ponto de vista, de colocar uma parede certa no prumo, ele estava envolvido em grave erro. Pois bem, Jesus Cristo está dizendo: a pedra rejeitada é a pedra escolhida, é a pedra principal. Rejeitar o filho é o maior erro do ser humano. Rejeitar os servos que trabalham e vieram por mando do Senhor da seara também é laborar em grave erro. O ser humano passa os seus dias e toma as suas decisões sem se lembrar de que todos nós passaremos por aquele tribunal, de que todos nós seremos um dia julgados por tudo aquilo que decidimos.
é necessário, irmãos, que vivamos o dia a dia, nos lembrando que haveremos de prestar contas ao Senhor. Que o nosso senso de justiça, de que nós decidimos o que é certo, de que nós decidimos o que é errado, cairá por terra naquele dia, porque a justiça é a justiça do Senhor. Por isso nós precisamos conhecê-la. Por isso que nós precisamos nos debruçar diante da palavra de Deus, conhecer o Senhor da seara, para podermos provar do fruto da vide uma uva doce, um vinho bom, agradável, que nos alegra. O juízo virá de maneira implacável e definitiva. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, aqueles homens que tiveram o privilégio de trabalhar na seara, aquele Senhor que arrendou aquela terra para aqueles homens se esqueceram de quem de fato são. Eles se esqueceram da sua identidade, se esqueceram da sua função, se esqueceram do seu papel naquele lugar. Pelo fato de ali trabalharem, pelo fato de estarem no campo de um Senhor, eles julgaram ser senhores daquele lugar. Pelo fato de o Senhor aparentar estar longe, eles deduziram que o Senhor não se preocupava nem com eles, os arrendatários, nem com a vinha e nem com o fruto da vide. Laboraram em grande erro. Eles se esqueceram de que o Senhor não se esquece. O Senhor não se esquece da sua vinha. O Senhor a visita. O Senhor cuida dela. O Senhor envia servos e o Senhor enviou seu Filho. Eles se esqueceram de que eram servos. Acharam-se senhores. Irmãos, não somos senhores, somos servos. Somos trabalhadores e, como tal, devemos receber aqueles que o Senhor da vinha envia. Devemos com eles colaborar, porque eles são enviados do dono da vinha. A seara, que aparentemente aos olhos daqueles homens parecia estar abandonada, na verdade não estava e nunca esteve. A seara não está abandonada. A seara não está esquecida, nunca o foi. Ela permanece debaixo dos olhares cuidadosos e protetores do Senhor da vinha. Prova do olhar protetor e cuidadoso do Senhor são os servos que o Senhor envia. Prova do olhar cuidador e protetor do Senhor foi o envio do Filho. E Deus esperava que esse Filho fosse honrado. E da mesma maneira Ele espera que hoje nós, servos da vinha, continuemos a honrar o Filho, porque Ele sim é o herdeiro de todas as coisas. Nós continuamos servos. Que essa palavra de Deus, irmãos, nos desperte. Que essa palavra de Deus nos traga consolo de que somos servos, de que somos úteis e que devemos continuar trabalhando, porque não estamos trabalhando para nós, mas nós estamos trabalhando para o Senhor da seara. Que Ele nos abençoe e nos guarde no nome de Jesus. Amém.